Shabbat Shalom. Hoje estou aqui para falar mais um pouco sobre o Satã. Agora sobre o Satã externo. No vídeo anterior, eu falei sobre o Satã interno, que estava ligado aos elementos que cada um de nós possui em maior ou menor quantidade, fazendo com que cada um de nós temos uma personalidade diferente e que expõe várias características de onde surgem os egos e o desvio de cada ego, que é o Satã interno. Hoje eu quero falar sobre o Satã externo. O Satã que foi criado primordialmente, que é o anjo da morte, né? Malchim Hamavet. Esse Satã, que é o externo, que é o anjo da morte, criado para fazer o serviço da morte, né? Eu vou falar um pouco como ele atua, né? E como que nós o enfrentamos dia a dia. E como nós podemos também ignorar suas ações, né? Ignorar não no sentido de fazer de conta que ele não existe, mas ignorar, evitar de dar atenção a ele, né? Não dar atenção aos seus enganos, às suas ilusões, né? E desviar o desviador. Amém. Então, assim, o Eterno, ao criar os vasos, as almas, né? A criatura, a primeira criatura, que foi o objetivo primordial de compartilhar sua luz em um vaso, em um cli, né? Neste vaso, ele era puro, não existia adversário, não existia o Satã, era apenas o Eterno e sua criatura, o vaso, né, o recipiente, as almas. Só que, ao se desenvolver e desenrolar a criação dos mundos superiores, né, lá no mundo de Necudima, depois a gente vai estar falando sobre a criação de um modo mais explicativo, de passo a passo. Contudo, eu vou focar aqui no mundo de Necudim, né? Onde as Sefirá, as Sefrot, estavam separadas como pontos, ou seja, recebiam a luz do Eterno sem compartilhar. Apenas recebiam a luz e não compartilhavam essa luz. Essa luz ficava retida em cada uma delas, né? E isso trouxe uma situação que os sábios chamam de pão da vergonha. O que é o pão da vergonha? O pão da vergonha é o que o vaso sentiu quando ele percebeu que ele apenas estava na situação de receptor e não compartilhava, e não retribuía, e não, vamos botar aqui uma fala bem simples, não pagava, não pagava pelo que recebia. Recebia de graça o tempo todo. Todo o prazer, toda a luz, né, o amor do Eterno, tudo que ele tem para dar. E não retribuir em nada. Imagine uma situação onde você começa a recebe hoje, recebe amanhã, recebe depois de amanhã, recebe durante um mês, recebe durante 6 meses, e você não tem como devolver para quem lhe dá nada, nem um obrigado, nada, só recebendo. Recebendo, você começa a ficar, como eu posso dizer, angustiado com aquilo. Porque a natureza normal é de ter gratidão, né? Então, o que aconteceu com esses primeiros? O que aconteceu com esses vasos? Eles repudiaram a luz, eles disseram, não quero mais. Não é assim, não tá bom, né? Eu quero merecer tudo isso de alguma forma, né? Então, houve a quebra dos vasos, né? Foi quando as luzes do Eterno, né, as fagulhas de vida, de luz, caíram nos mundos mais baixos, né, que inclusive é onde a gente está agora. E o trabalho é esse, é fazer essa luz voltar. Mas deixando o Ticum um pouco de lado, vamos se ligar nessa questão, né, que os vasos se romperam. E existia um acordo com o Eterno de
que eu preciso merecer para receber. Como um patrão que põe um trabalhador para fazer o seu serviço e, em troca, ele paga-lhe um salário. Assim, as almas, elas quiseram trabalhar para o Eterno. Tem um serviço, um acordo, um contrato de trabalho, para que seja efetuado esse trabalho. E, de pagamento, receberemos a luz do Eterno de maneira como ele quer dar, infinitamente. Aí você vai dizer, como que eu vou ter capacidade, eu sendo uma criatura limitada? Como eu vou ter capacidade de custear a luz infinita do Eterno? Não, nós nunca vamos ter. Por isso que fala que não é pelos nossos méritos, né? Porque, na verdade, nós não temos como pagar o infinito, porque nós somos finitos. Como que uma criatura finita vai conseguir pagar algo infinito? Mas, de qualquer forma, mesmo que não seja pelo valor, mas pela intenção, né, de estar ali retribuindo ao Eterno, com gratidão, com amor, o serviço divino, isso será, né, recompensado com a infinitude do amor que já é nosso. Desde o início, o Eterno sempre quis nos dar sua luz infinita. Esse é o objetivo de ter criado a criatura. O Eterno, ele era só, ele não tinha ninguém, ele era sozinho, mas ele quis doar. Esse é o objetivo, ele é feliz assim. Quando nós abrimos o nosso ser para receber a luz do Eterno, nós estamos fazendo um bem para ele. Ele quer que nós queiramos ele quer que nós o recebamos dentro de nós. Ele quer nos doar sua luz infinita. Ele quer nos doar. Só que como houve essa quebra dos vasos, né? E esse acordo no início de tudo, quando o Eterno veio a criar o corpo do ser humano, que foi Adam, essa alma que já havia feito o acordo, essas almas, né, que eram 600.000 primordiais, que foram colocadas, foram sopradas, a palavra do Eterno diz que ele soprou na narina de Adam, o Ruach, a alma viva. Ou seja, ele colocou dentro de Adam aquelas almas. E por que na narina? Por que não soprou na boca? Por que soprou na narina? Porque a boca é só um orifício. E a narina são dois. E o que quer dizer isso? Quer dizer que a alma ela tem dois aspectos: o aspecto masculino e o aspecto feminino. Então, quando o Eterno sopra na narina, ele sopra uma alma acoplada de dois aspectos. O boneco, vamos botar assim, o corpo de Adão, ele era hermafrodita. Uma parte era o homem e a outra parte era a mulher. Os dois juntos, no mesmo corpo. Por isso que quando nós nos casamos, volta-se a ser como no início, um único só ser, né? Agora em dois corpos, mas espiritualmente aquelas almas estão novamente unidas. São um só. Então, com isso, para que esse serviço fosse feito, seria necessário alguém para resistir o homem. Então, assim, quando caiu a luz, as fagulhas de luz, criou-se a clipá. O que é clipá? Clipá, em hebraico, significa casca. Essa casca é o Satã. O Satã é uma clipá. Clipá é uma casca que vai cobrir a luz, certo? Foi criada essa casca quando caiu-se as fagulhas no abismo, certo? Até o momento que existia, antes de existir esse acordo, antes de existir essa quebra, não existia Satã. Então foi criado a morte. A queda da luz no abismo é a morte. E a morte é o Satã. E o Satã é a casca. Certo? E então, o Satã, ele serve, além de fazer o trabalho de matar o homem quando precisa, quando está no momento da morte,
ele vem buscar a alma do homem, esse é um dos serviços que ele faz, ele também ele serve como uma resistência. Vou dar um exemplo. A pessoa quer criar músculo. O que é que a pessoa faz? Ela começa a pegar peso e praticar exercícios de maneira contínua. E aquilo vai fazer os seus músculos inchar, crescer. Assim é nossa alma. Para que nós possamos desenvolver a nossa alma, para que nós possamos completar o conserto da nossa alma, nós precisamos de algo que faça resistência. Então, o Satã existe para mostrar o outro lado, para nos dar a percepção de livre-arbítrio. Porque se a alma caísse, e quando chegasse aqui, ela encontrasse apenas o lado bom, ou seja, só a mesma luz que existia lá nos mundos superiores, ia continuar a mesma coisa, o mesmo pão da vergonha. Eles iam chegar aqui, ia continuar só o bem, ele ia se enfadar, ia tornar a acontecer outra agonia. Então, o Eterno criou um sistema onde o mal passou a existir para que a gente tivesse esse parâmetro do mal e do bem. E assim, de maneira que a gente chega com a mente, quando a gente chega nesse mundo, a gente chega como se a gente a mente tivesse criado uma amnésia. Não nos lembramos do passado. Para que a gente possa fazer um teste verídico, fidedigno, né? De descobrir o bem, vendo o mal e vendo o bem. Ou seja, escolher o bem, limpar-nos do mal, resistirmos o mal, mesmo o mal estando até mais fácil de utilizar, de viver. Então, esse é o Satã externo. Quando a alma foi colocada na narina, né, lá no Éden, ele acordou, e ela, né, os dois, eles acordaram, e eles, depois de serem separados, que o homem pediu, né, para poder ter uma companheira de frente, não de costa, porque era um de costa para o outro, o Eterno colocou os dois, um frente ao outro. Então, o que aconteceu? O Eterno os apresentou ao Satã. Ele deixou que o Satã entrasse na história. De onde veio o Satã? Na serpente. Por que era uma cobra? Por que não era um coelho? Porque dos animais, o animal mais cruel de todos, que tem uma energia mais baixa, a cobra, vou dar um exemplo aqui, a mãe cobra, por exemplo, ela põe os ovos dela e ela sai, ela não olha os filhos nascem sozinhos e se viram logo cedo, ela não tem nenhum tipo de empatia, nem pelos seus próprios filhos, elas são frias, né? São malvadas, perversas mesmo. Então, a serpente foi dos animais a que tinha a característica mais parecida com o Satã. Né? Só para poder deixar aqui importante para os irmãos, animais impuros, né? Todos eles atraem espíritos malignos, espíritos ruins, né? Então, é bom evitar animais impuros, né? E principalmente seres que se arrastam, né? Pessoas que colocam dentro de casa cobras, né? Lagartos, não é bom. Eles atraem justamente as piores clipot, né? Os piores shedim, os piores espíritos malignos, eles atraem. Por que eles atraem? Porque o que é semelhante atrai o que é semelhante, né? Então, a cobra foi a escolhida pelo Satã. De todos os animais que estavam ali no jardim, que todos os animais viviam ali com eles. Ele escolheu quem? A cobra. Foi a que mais parecia, que tinha mais características dele, né? E baixou na cobra, né? E aí a cobra falou, que a cobra era uma cobra normal, mas ela começou a falar. Engraçado que Havá, a Eva, ela viu a cobra falar e ela não estranhou aquilo, né? Achou, nossa, a cobra está falando, ela achou que essa cobra era uma cobra inteligente e deu ouvidos à cobra, né? Então, o Satã, naquele momento, era externo.
Eu falei no outro vídeo que o Satã interno está ligado às nossas características. Mas até aquele momento, o Satã ainda ele vivia fora. Só existia o que está fora. Não existia aquele por dentro. Por dentro ainda estava puro. Adam e Havá ainda eram uma alma pura. Não tinha Satã. Não tinha esse ego desviado. Após a ingestão do fruto. Então, isso entrou para dentro deles, né? E aí as midot deles, as características, né? A personalidade deles começaram a se alterar, né? Eles passaram a ter a personalidade desviada. Então, o Satã passou a morar dentro também. Além de fora, dentro. Então, esse Satã, que vou falar um pouco sobre ele agora, ele é dos malachim mais poderosos que existe. Mais forte que ele, só tem os 4 malachim que a gente conhece, o nome deles é Michael, né? Gabriel, Uriel, Rafael, né? Desses 4, o que bate com ele é Gabriel, ele ordena o Satã. Olha só para você ver, o pessoal acha que Satã é como fosse um deus, né? Que bate com o eterno. Não. Gabriel, ordena Satã. Quando Satã tem que fazer algo, Gabriel que manda ele ir fazer. Então, Gabriel está acima de Satã e Michael também. Michael, o leão, né? Da boca dele sai o fogo que acende o Geiná. O fogo do inferno é acendido pela boca de Michael. Só para você ter uma ideia da força do Malach, né? Então, assim, o Satã, ele é um ser muito poderoso e os sábios dizem que ele possui olhos em todas as partes de seu corpo. Em toda a sua estrutura existe olhos. E por que tem esses olhos no Satã? Tem 2 explicações. Uma explicação é porque do olho é que sai a morte, certo? Eu já falei sobre isso em outro vídeo, que a gente tem que ter cuidado com Ainará, olho mau, né? O olho da gente, ele emite vida e morte. O olho direito emite Abraham, a vida. E o olho esquerdo emite morte. Então, assim, evite estar olhando diretamente nos olhos de pessoas que você não tem certeza se aquela pessoa tem inveja ou não tem inveja, né? Porque é do olho que sai a morte. Por favor, aprenda a guardar as suas coisas, não fique mostrando para que todos olhem. As redes sociais é muito perigoso. Daqui a pouco eu vou falar sobre elas. Não exponha seus bens, seus filhos, nada em status e Facebook e coisa. Os olhos de quem vê pode trazer maldição terrível. Aí acontece uma doença, acontece um acidente, acontece uma perda. Foi o quê? O olho de alguém que olhou. Né? Mas isso é misticismo. Não, isso é verdade. Estou falando para você, o Satã é cheio de olho. Por que o Satã é cheio de olho? Porque é do olho que sai a morte. Certo? E tem uma outra explicação também, porque ele tem tanto olho, é porque quando acontece de, infelizmente, uma pessoa tentar o suicídio, fazer o suicídio, né? Isso é muito grave, porque não assassinar já está na tábua da lei, né? Já foi escrito com o dedo do Eterno. O Eterno que escreveu, não foi Moshe, o Eterno. Então, é um pecado gravíssimo o assassinato. Então, imagine, você não está repreendido, né? Que não seja a gente. A pessoa assassinar o próximo já é gravíssimo. Imagine a pessoa se auto-assassinar. Isso é 2 vezes, 3 vezes pior. Por quê? Porque quem é que a gente mais ama? A gente mesmo, né? Quando você tem uma panela no fogo, você tem todo o cuidado de não colocar a sua mão diretamente na panela quente, né? Aconteceu um acidente hoje comigo cortando cebola. Então, assim, eu tô aqui, né? Sofrendo, porque eu me amo, né? Então, assim, a gente não quer fazer com que a gente mesmo sofra. Então, uma pessoa que chega ao ponto de se auto-assassinar, então ela cometeu um pecado muito grave. Foi contra o mais próximo, né? Porque, assim, meus irmãos, quanto mais a pessoa é próxima,
e a gente comete um haverá, mas haverá é grave. Vamos supor, um exemplo, um ser humano, né, desviado, que assassina alguém que ele não conhece, por motivo, sei lá o quê, nem sabe por quê, porque tá fugindo da polícia, dá um tiro, a bala perdida matou alguém, que ele nem sabe. É grave, tem consequência grave. Agora, o ser humano que mata a mãe, imagine, não é muito mais grave? Agora, o ser humano que mata a si mesmo é pior do que ele tivesse matado a mãe dele. Tá entendendo o que eu tô falando? Quanto mais está próximo, mais é grave. Então, assim, a pessoa que mata o cônjuge, por exemplo, é a mesma coisa, ela está se matando, porque o cônjuge é ele mesmo. Então, é muito grave. Ó, todo pecado cometido com o mais próximo, esse pecado é mais grave, certo? E a punição é maior, entendeu? Então, voltando para o Satã. O Satã, né, no caso, ele vai buscar a pessoa, né? Porque ele vai buscar todo mundo que morre. Ele só não vai buscar se for Shabat e a pessoa for de Sadik, quem vai buscar a pessoa é a Shekhinah. Maravilha, né? E também se for na terra de Israel, lá na terra de Israel, se a pessoa morrer, né? E a pessoa for de Sadik, justo diante de Deus, a Shekhinah busca essa pessoa. Mas se a pessoa não for de Sadik, mesmo em Israel, quem busca é o Satã. Então, o Satã, ele vai buscar a pessoa, quando a pessoa já está próximo da morte, ele tira a vida da pessoa com sua, né, um veneno que ele tem, como fosse a bile, né? Um veneno verde que tem na ponta de sua espada, ele põe na boca da pessoa e a pessoa morre. E ele leva, arranca a alma do corpo e leva. Então, o suicida, né? O Satã vai buscar, mas só que o Satã chega e vê que não estava na hora da morte, porque nós temos tudo, já está tudo pré-organizado pelo Eterno. Quantas batidas do coração, quantas falas, quantos dias, tudo está tudo anotado, tudo certo. Então, se o Satã chega e vê que aquela pessoa não está no momento da sua morte, o que acontece? Ele pega a pessoa, mas não leva para o julgamento. Ele coloca a pessoa dentro de si. A pessoa fica presa no corpo do Satã até completar os seus dias. Então, ele enfia literalmente aquela alma para dentro dele e deixa só os olhos para fora. E agora aquela pessoa vai acompanhar o Satã. Pensa num castigo, acompanhar o Satã em todos os seus serviços. Os seus serviços Satã são terríveis, né? Você pode imaginar que o Satã faz coisas horríveis. Então, aonde o Satã for, aquela pessoa está presa, não tem como sair. E está ali vendo tudo, participando, ouvindo os desesperos, vendo tudo, né? Então, até completar, vamos supor, a pessoa se mata muito jovem e era para viver até mais uma certa idade, ali ele vai passar anos e anos e anos vendo tudo que o Satã vai fazer e onde ele vai passar, tudo ali. Depois ele é arrancado de dentro do Satã e levado para o julgamento no momento que ele tem que ser julgado. É uma coisa terrível, um castigo muito severo. Então, esse é o Satã. Tem uma outra coisa para contar para os irmãos, que o Satã, como todos os anjos, todos eles têm o seu lado feminino. O que é isso? Como o Eterno criou a alma do homem, ele soprou na narina, porque tem o aspecto masculino e o aspecto feminino. Assim também os malachim. Os malachim também têm a sua fêmea. Existe o Satã, que o nome dele, eu vou falar só as letras, não vou falar o nome, porque se eu falar ele vem. É o Samer, depois tem o Mem, depois tem o Aleph e o Lamed. Quem sabe ler em hebraico vai ter uma ideia do que eu estou falando. É Samer, Mem e no final tem El, certo? Não vou falar completo o nome dele, que está de noite e geralmente de noite aí que vem mesmo. Então, ele tem a fêmea. E a fêmea dele, como eu já falei para vocês, a parte feminina, ela ainda é mais poderosa espiritualmente, pelo fato de que lida com os dois lados da balança, né? Então, a fêmea do Satã, ela ainda é mais poderosa do que o macho. A fêmea, ela é a Lamed, é Li, e no final tem o T. Eu já falei para vocês sobre uma bala que tem o nome dela, né?
ela é terrível, ela assola a humanidade, né? Desde o início, ela já aprontou muitas, né? Vamos falar dela depois, vamos falar do macho. Então, assim, como que eu e você é afetado por esse malar, né? Esse espírito que foi criado justamente para que nós cumpríssemos o Tikkun, para que nós cumpríssemos esse acordo, para que nós fizéssemos o serviço divino. Porque sem a existência dele, nós não teríamos como fazer o serviço divino de maneira fidedigna. Por quê? Porque nós estaremos como no mundo superior, onde não existia ele. Lá era só o bem. Então, quando nós resolvemos fazer essa questão do trabalho divino, foi criado o mal, né? No caso, o Satã, foi criado justamente para que tivéssemos esse parâmetro, né? Tivéssemos como nos esforçar para fazer o trabalho divino. Porque não adianta você fazer um trabalho muito simples, muito fácil, nem você vai dar valor. Que dirás quem está recebendo, não é verdade? Então, ele vai nos desviar. A palavra Satã significa desviador. O serviço dele é desviar nós, as almas, do serviço divino. Porque nós fizemos um acordo de praticarmos esse serviço. Então, ele veio, ele vem, ele existe e ele trabalha para desviar nós do serviço divino. Esse é o serviço do Satã, certo? Nunca pense que o Satã ele é um ser que tem que ele é auto, como é que eu posso dizer, suficiente, que ele mesmo que resolve a vida dele, ele embate com Deus, ele briga com Deus, ele se levanta contra o altíssimo, nada disso. Isso é idolatria. O Eterno utiliza do Satã. O Eterno usa o Satã. Como eu falei, o anjo Gabriel é que ordena o Satã. Então, o que acontece? Né? No caso do desviador, ele vai fazer com que nós, que viemos fazer esse serviço, passamos a não fazer o serviço e nos desviemos, vamos ficar iludidos com outras coisas que vão tomar o tempo. Gente, o tempo aqui, nesse espaço que nós vivemos, que chama mundo das ações, é o que temos de mais precioso. Como eu já falei, quando nós viemos para cá, nós viemos com tempo marcado de vida. Nós temos que praticar o serviço divino, fazer o concerto durante um período de tempo. Se o Satã conseguir nos envolver com ilusões durante esse único tempo que nós temos, nós perdemos todo o tempo precioso, não fazemos o serviço, não fazemos o concerto e voltamos novamente para os mundos superiores sem ter feito nada e ainda acarretado mais haverá. E vamos ter que passar por purificações, julgamentos severos para poder nos limpar, para depois termos que voltar novamente para tentar fazer novamente esse serviço, que foi o acordo que nós mesmos fizemos para poder praticar. Né? Então, o serviço do Satã não é dele mesmo. Os sábios nos contam uma história, uma parábola, que nos explica o serviço do Satã. Diz os sábios assim, que existia um grande rei e que o rei tinha um príncipe, um filho príncipe, que ele queria passar, né, o reinado para o príncipe em vida. Ele ia passar antes de morrer e empossar o príncipe como rei. Mas para isso ele precisava ter certeza de que o filho dele tinha aprendido todas as lições, que ele não ia jogar o reino fora, que ele ia cuidar bem do reino, que ia cuidar bem das pessoas, que ele ia cuidar bem de tudo que o pai dele cultivou, cuidou, criou né? E ele não ia destruir. Ele ia ser um bom monarca. Então, para isso, um dos ensinos do rei foi: nunca deite-se com a prostituta. Por quê? Porque quando você deita com a prostituta, ela pode fazer chantagem com você. Pode dizer: olha, você se deitou comigo, então agora, se você não fazer isso e isso que eu estou lhe pedindo, eu vou contar para todos que você se deitou comigo. E eu sou, né, pessoa baixa da sociedade, né, que não tem valor, né? Então, o rei chamou uma prostituta, contratou uma prostituta e disse assim a ela: olha, vá e seduza o meu filho. Eu vou lhe pagar muito bem, certo? Você vai fazer o seu melhor. Você vai seduzir o meu filho. Você vai fazer com que ele se deite com você. E aí a prostituta falou: tudo bem, e foi.
E quando ela chegou lá e fez tudo, né, todo o seu serviço, né, bem feito, mas o príncipe, obedecendo à ordem de seu pai, né, ele falou: não, eu não quero nada com a senhora pode voltar para sua casa. Não quis nada com ela. A prostituta voltou, falou com o rei: olha, eu tentei, eu fiz de tudo, mas ele não quis. Ele disse que ele era casado, que ele não tinha necessidade disso e que não queria, e não quis de jeito nenhum. E olha que eu tentei de todo jeito. O rei falou: tudo bem, pagou ela o que tinha combinado para pagar. E ela foi embora. E o rei ficou feliz com seu filho. Assim é o Satã. O Satã é a prostituta. O rei é o eterno. E o príncipe somos nós. O objetivo do Satã é fazer a ordem divina. A ordem divina é testar cada um de nós, não no sentido de nos derrubar, mas de simplesmente botar-nos à prova para que nosso serviço, que é obedecer o eterno, consiga ser feito. Porque não existe como fazer um serviço de obediência se não tiver algo que lhe leve a desobedecer. Faz parte desse serviço, certo? Então, esse é o Satã verdadeiro. E ele é muito, muito ardiloso e muito, muito inteligente. E o que ele faz? Né? Ele vai criar uma rede, né, de ilusão ao redor dos seres humanos, para que os seres humanos fiquem envolvidos com isso e esqueçam ainda mais do que vieram fazer aqui na Terra. O que um ser humano veio fazer na Terra? Servir ao seu Criador. Contudo, o Satã, ele vai trabalhar com todas as suas forças para que existam vários desvios. Vou contar para vocês um desvio, por exemplo. Então, o Satã vai investir, eu falo investir assim, dinheiro mesmo. Ele vai criar uma situação onde pessoas que façam entretenimento, pode ser na área do esporte, pode ser na área da música, pode ser na área de cinema, né? Pode ser na área de qualquer área que faça entretenimento. Ele vai investir caro nisso, para que as pessoas se voltem para essas ilusões. Ah, mas eu não posso, então, me divertir, não posso assistir, não posso ver. Não é que você não possa fazer. Você até pode fazer se aquilo ali não tem uma haverá. Tipo, você vai assistir um filme? Que filme? O que está passando naquele filme? Existe pecado ali? Então, você não deve fazer. Você vai ouvir uma música? Que música? Existe heresia na letra da música? Existe pornografia na letra da música? Então você não deve escutar. Né? Ah, eu não posso ver um esporte. Você vai ver o esporte para quê? Para brigar? Você vai ver um esporte para poder idolatrar o jogador lá, o esportista? Você vai ver um esporte para brigar com o seu colega, com o seu amigo, você se tornar inimigo do outro, do adversário vamos botar aqui, de time, por exemplo? É para isso que você vai assistir esporte? Então não pode ver esporte. Agora, se você quiser assistir um esporte para você distrair um momento ali para se divertir, de ver o esporte em si, não tem problema você ver. Mas escute, lá tem palavras obscenas? Tem palavras de idolatria? Então não veja. Você já viu em alguma passagem bíblica esporte? Não, porque isso foi criado pelas nações. Isso veio de Esparta. O nome esporte veio de Esparta. Exatamente os inimigos do povo do Eterno que criou essas coisas. Grécia, Roma, Esparta. Então, tudo isso é do desviador e não do Criador. Né? Então, depende de que, para que e como eu estou fazendo todas essas coisas. O Shaul Rachali, o Paulo, né, no Abritá Chá, ele vai dizer que eu posso fazer as coisas, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Então, a gente tem que estar observando as obras do Satã. A obra do Satã é me desviar do serviço divino. Eu nasci para trabalhar para o eterno. Se eu passo o meu dia trabalhando para
a ilusão do mundo, eu estou fazendo avodat zará, que é idolatria. O que é avodat zará? Serviço estranho. Se eu não estou fazendo serviço kadosh, eu estou fazendo serviço estranho. Por exemplo, se eu pego o meu dia e passo maior parte dele envolvido com entretenimento e ilusões, eu estou fazendo idolatria. Então, eu tenho que passar a maior parte do meu tempo servindo o Eterno, rezando, estudando Torá, fazendo mitzvot. Então, eu fazendo isso tudo, sobrou um tempo que eu não vou pecar, preste atenção, não vou praticar a verá, mas eu vou brincar um esporte, ou ver um esporte, ou escutar uma canção que não tenha palavras de idolatria, que não tenha palavras de heresia, que não tenha palavras de pornografia, tudo bem. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, o Satã, ele vai pegar o que era para ser assim e ele vai virar. O que é certo, ele vai mostrar como errado. E o que é errado, ele vai mostrar como certo. Por isso que existem as religiões. O que é as religiões? É o serviço divino desviado. O que são as religiões? Alimento não, trabalho do Satã. Certo? Então, eu não estou aqui para criticar, certo? Cada um faz o que acha correto fazer. Contudo, o que eu ensino é Torá. E a Torá é isso que diz, certo? O serviço verdadeiro e santo e puro é o que o próprio Criador nos pediu para fazer. Se você estiver fazendo qualquer coisa que não foi o Eterno que escreveu lá, né, na Torá, que é para ser feito, isso é serviço estranho. É avodat zará. Qualquer serviço que não seja aquilo que o Eterno pediu para fazer é serviço estranho. Aí fala assim, então eu não posso trabalhar? O Eterno mandou trabalhar. Está escrito o quê? 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. Então, primeiro vem o mandamento de trabalhar. Então, quando eu trabalho um serviço secular, isso é serviço divino, certo? Então, a Torá é completa. Tudo que é correto para o homem fazer está na Torá. Certo? Não tenha medo de estudar a Torá. A Torá só tem o bem. Baruch Hashem. E o Satã, ele vai fazer o serviço de ilusão. Então, a pessoa vai ficar envolvida o dia todo ali naqueles memes das redes sociais, sorrindo, parece bom, tá rindo, alegre, feliz, mas aquilo não vai trazer nada para a alma. Não tem alimento para a alma, né? E eu mesmo instalei um Instagram, porque eu vi um rabino que ia dar umas aulas pelo Instagram. Quando eu fui ver o Instagram, quando ele começa a passar, daqui a pouco aparece uma pessoa sem roupa, daqui a pouco aparece uma pessoa falando palavrão. Eu falei, vou desinstalar agora. Não tem vantagem de eu ver uma aula de 1 hora por dia, sendo que depois, qualquer hora que eu abrir, haverá. Qual a vantagem disso? Né? Então, eu tirei. Porque eu tenho que entender que os meus olhos, meus irmãos, os seus olhos é a janela da sua alma. Tudo que pomos os olhos vai afetar a sua alma, vai manchar a sua alma. O seu ouvido é a janela da alma também. A sua boca é porta da alma. Seu nariz, como eu falei, o nariz ainda é mais direto, tudo que você sente vai direto. Por isso que na Havdalah nós cheiramos as ervas, né? Bemassim, Baruch atah Adonai, né? Fazemos Abrahá, Boré, Bemassim, né? E cheiramos as ervas para lembrar do jardim do Éden, para que a alma se lembre daquele estado de pureza, onde o Satã só estava fora, não estava dentro, porque hoje a gente tem uma luta muito forte, o Satã está dentro e fora da gente, né? Então, o Satã, o macho, estou falando do macho, ainda não cheguei na fêmea. O macho, ele vai trabalhar com essas ilusões. Meus irmãos, vamos pensar. Uma pessoa trabalha duramente, vamos colocar uma profissão comum aqui, um professor. Trabalha duramente durante 40 horas semanais e no final do mês ganha o quê? 2, 3 salários? 3 salários, vamos colocar o professor, ganha 4 salários no máximo, dependendo da sua graduação. Uma pessoa para ficar jogando uma bola para lá e para cá. Ganha isso em minutos. Isso não é normal. Isso tem alguma coisa por trás. Existe uma rede espiritual trabalhando para que isso aconteça.
Existe uma questão de queda muito forte espiritual. Alguém está comendo com isso? Vamos compreender que o Satã, ele se alimenta da sua queda. Tem isso também. Lá no Gaedo, o que aconteceu? Quando o homem errou, a mulher errou, Adonai amaldiçoou o homem, amaldiçoou a terra, amaldiçoou a mulher e amaldiçoou a cobra. A cobra, que no caso, o Satã que estava nela. O que Adonai falou para a cobra? Ele falou, pois você vai comer pó. De agora em diante você vai comer pó. O que é o pó que a cobra come? Quando você lê um pouco atrás, é dito de que o homem foi feito. Ele foi feito do pó da terra. O Satã foi sentenciado a comer do homem, comer de nós. Somos nós os alimentadores de Satã. E do que o Satã come? Eu já falei. Eles comem o que assemelha. Ou seja, ele não vai comer de mitzvot. Ele não vai comer mitzvot. Ele vai comer o quê? Haverá. Ele precisa se manter vivo. E para ele se manter vivo, ele vai fabricar seu alimento. Como é que o Satã fabrica o alimento? Colocando uma pessoa lá para poder fazer você perder todo o seu tempo assistindo aquela pessoa na televisão ou vendo no celular aquela pessoa fazendo bobagem, piruetas, chutando bola, jogando peteca para cima, o que mais? Fazendo careta, falando besterol, né? Brincando com gato, brincando com cachorro, jogando para cima papel colorido, fazendo um monte de palhaçada e bobagem sem nenhuma nada de volta. Aquilo você não vai receber nada de volta daquilo. A única coisa que você vai fazer é dar risada e perder o seu único tempo, que não volta. O tempo não volta, meus irmãos. O tempo que eu tenho aqui, ele é precioso. Eu tenho que juntar mitzvot e não haverá. Quando eu junto haverá, eu alimento a cobra. Tem pessoas que são como se fosse um pote de comida ambulante para o Satã. É o tempo todo dando comida ao diabo. Ele não dá comida para o ser de luz, dá comida para o ser das trevas o tempo inteiro. Ele é um pote de comida, literalmente, para o Satã. Vamos falar um pouco da fêmea agora. Ela é pior do que o macho. Pior. Por quê? Porque ela pare. O macho não. Mas a fêmea pare. Ela engravida e pare. E como é que ela faz para engravidar? Só existe um ser que pode ser co-criador com o eterno. Esse ser que pode criar a vida se chama homem. Só o homem carrega a semente da vida. A semente da vida está no sêmen do homem. Então, a demônia, ela está de olho neles. Ela odeia os homens. E ela faz deles a sua prole. O primeiro que ela usou foi Adão. Olha só. Quando Adão foi expulso lá do Éden, ele não quis saber de Havá. Ele ficou chateado com ela porque ele colocou na cabeça que por conta dela que ele errou, né? E ele também quis, olha só, ele quis jejuar, olha a ideia de Adão. Ele quis jejuar e ficar sozinho. Ele se separou de Havá e ele foi para uma caverna. E ele ficou 130 anos nessa caverna. Ele ficou lá jejuando durante o dia, né? E à noite ele comia. E quando ele dormia à noite, a Li, que eu não vou falar o nome, que ela vem, ela se materializava, né? Que ela era como uma mulher muito bonita, e ela seduzia ele no sonho e ele colocava a semente como para fora, como fosse uma poluição noturna. Como fosse, não, ele fazia uma poluição noturna. E ela pegava desse sêmen dele, que foi lançado para fora, e colocava nela, e ela engravidava de filhos. E ela fez uma grande prole de demônios, através de Adão. E ela faz até hoje, ela continua, ela e as filhas dela, né? Que ela tem filhas também que faz a mesma coisa. Né? À noite elas vêm, e por isso que eu peço aos irmãos e às irmãs que entendam, não pode se separar do seu esposo à noite. Ele tem que dormir no seu leito. Porque se seu esposo não dorme no seu leito, pode ser atacado por ela. Assim, os jovens solteiros, não é bom ficar com tudo desligado, é bom deixar alguma coisa, um abajurzinho, uma luzinha que seja,
Não deixe o quarto bagunçado, roupas jogadas no chão, sapatos, nada disso no quarto. Deixe o quarto organizado. Né? Faça Shema antes de dormir, porque a noite é o momento das trevas. Né? Então, esses seres se apoderam de pessoas que estão. Né? Durante o dia, o que ela faz o cara fazer? Ela faz o cara ver pornografia. Ela vai utilizar de suas filhas. Ela tem muitas filhas. E as filhas não vestem roupas, elas ficam quase nuas no meio da rua. Né? Então, os homens vão olhar para essas filhas na rua e quando chegar à noite em casa, ele está pensando nas filhas e põe para fora a semente. Então, a demônia se apodera da semente, ela e suas filhas demônias também, e geram mais filhos e o mundo está cheio deles. Né? O mundo está cheio deles. Então, esses são os externos. Né? E ela odeia os homens muito mais do que as mulheres. Mas as mulheres são utilizadas por ela, dessa forma que eu expliquei. Né? As mulheres, elas se deixam parecer com ela. Né? Principalmente as artistas, né? As artistas são... E você vê que, ó, muito, né? Ganha muito. Por que ganha muito? Porque está alimentando, né, a árvore da morte. A árvore da vida que vai para cima e a árvore da morte é a mesma coisa, só que desce para baixo. Então, quem alimenta a árvore da morte, ele é recompensado também. Né? Mas depois, quando terminar essa vida física, tudo que tinha de ser de recompensa já recebeu. Não tem nada do outro lado, a não ser castigo e morte, né? Porque, como eu falei para vocês, esses espíritos, eles estão trabalhando. É um serviço. Então, na hora que você, eu já usei, né? Já usei você. E aí eu jogo fora. É como se fosse um papel né, de enxugar a boca. Usou, descarta. Assim é os seres humanos utilizados por esses demônios, por esses... Eles não são demônios, são muito maiores, são espíritos malignos, né? Maior que demônio. Demônio é filho deles, né? Eles são coisas muito maiores, né? Então, assim, agora que vocês têm a consciência, depois dessas informações, do Satã externo, do Satã interno do vídeo, tá mais fácil de fazer a techuvá. Por quê? Porque agora, olha, isso aqui é o desviador. Isso aqui tá tomando meu tempo. Esse TikTok aqui, isso aqui é desvio. O tempo que eu tenho de olhar TikTok, eu vou fazer a reza do Shacharit de manhã, eu vou fazer a reza de Mihá de tarde, eu vou fazer a reza do Arvit à noite, eu vou fazer mitzvot, eu vou cumprir os mandamentos, eu vou usar o tefilim, eu vou usar o talit gadol, eu vou, as mulheres, eu vou ler terlim, né? Eu vou praticar mitzvot, eu vou cuidar da vontade do Eterno, vou estudar a Torá, que é o que me dá vida, que é o que me alimenta. Eu não vou alimentar o Satã, eu vou alimentar a mim mesma. Eu vou cuidar da minha alma e não da alma do Satã. Né? Então, vamos ter essa consciência de que está nas nossas mãos. Tudo, o Eterno deixou na tua mão a decisão. Ele entregou para você esse livre arbítrio de escolher o bem, escolher a vida, para que vivas. Existe uma eternidade para a gente, né? Aonde que a gente vai depois desse corredor? Que esse mundo, meus irmãos, esse mundo físico, é um corredor para o grande salão. Nós estamos passando por um corredor, entenda? Isso não tem nada, olha para os lados, é só paredes. O resto é ilusão. Aquele filme Matrix, ele traz uma verdade muito grande. As pessoas estão presas, né, ali naquele filme, com os pensamentos em uma realidade que não existe. Assim é realmente o mundo de ilusão que o Satã cria. Aquela alegria, né, a droga, né, que faz ficar alegre, feliz, aquela coisa, aquela orgia, parece tão bom, mas depois, quando termina aquela festa ali, aquela orgia, dor de cabeça, gravidez indesejada, doença sexualmente transmissível, né? Vícios, que para depois para soltar é impossível, porque quando vicia em droga, em bebida alcoólica exacerbada, né? Não solta mais, né?
destruição e morte. É isso que tem. Porque o Satã é o quê? Morte. Ele é o Malach Hamavet. É o Malach, é o anjo da morte. É isso que ele é. Ele e ela, os dois. E ela ainda é pior do que ele, né? E ela aparece linda, né? As artistas, né? Para deixar todos assim, as mulheres querendo se espelhar para ser igual e os homens querendo, desejando para poder jogar semente para fora, que é o que ela quer. Ela quer a semente para engravidar. Ela quer engravidar de filhos, encher o mundo dos filhos dela. E tem muitos aí incorporados em corpos de humanos, mas o que tem dentro são os filhos dela e não os filhos do Altíssimo. Existem os filhos das trevas. Então, nem todo ser humano, eu não estou dizendo que é a maioria, mas nem todo ser humano tem uma alma divina dentro. Muitos têm filhos, são filhos dela, que encarnaram em corpos humanos. Está escrito na Torá que o Eterno, que uma das maldições que vinha para as pessoas, para a gente, se a gente não cumprir a Torá, os mandamentos do Eterno, é gerar filhos para perturbação. Você já parou para pensar o que significa isso? Gerar filhos para perturbação? O que é gerar um filho que vai perturbar você, que vai perturbar o Eterno, que vai perturbar o próximo, que vai ser um perverso? O que é isso? É que aquele filho, aquele corpo que foi feito ali, dentro da alma, tem uma alma maligna, tem um ser maligno, tem um espírito maligno, não tem uma alma divina dentro. Não tem aquela alma que Adonai soprou em Adam dentro. Não. Tem um filho dela lá dentro. E ele é perverso. Ele é malvado. Você pode ver que acontece, né? Crimes horríveis. Crimes hediondos, coisas que você não consegue conceber. Mãe botando fogo no filho. Mãe botando filha para ser estuprada por 10 homens. Bebês, né? Mãe, que eu já vi depoimentos de mães que dormem do lado, com o amante do lado da filha, fazendo tudo que você possa imaginar, né? Pais que usa as filhas. Eu vi um crime uma vez que o homem, ele teve 4 filhas e a mulher já tinha 2 filhas. Não, ele teve 2 filhas com a mulher já tinha 2 filhas, e ele fez delas todas, das 5, mulher dele, e teve filhas com as filhas e com as enteadas, e ele vivia ameaçando as meninas. Outro colocou a filha num porão, né? Lá na Áustria, né? Colocou a filha num porão e lá ele teve filhos com a filha nunca viu, os filhos da filha nunca viu a luz do sol, os dentes apodrecidos. Gente, é coisas terríveis, homens que estrangulam, mulheres malvadas que maltratam seus próprios filhos. Então, essas pessoas, dentro delas não tem alma divina, não. Dentro delas existem espíritos malignos, gerados por esses espíritos malignos que eu falei, que eu citei aqui. Então, isso é muito grave. Quem cria esse tipo de coisa, que é que bota o homem, bota a semente para fora, é um castigo severo, cai no 7º andar do inferno. Eu tenho que fazer um vídeo sobre o inferno, vocês têm que entender o que é o inferno. O inferno não é uma brincadeira, são 7 andares, cada um com a tortura pior do que a outra. E no 7º andar, não sai mais. Ali vai ser, a alma vai ser desligada, né? Que é os pecados de careta. A gente tem que estar estudando isso antes de Yom Kippur, porque em Yom Kippur a gente vai pedir perdão, né, por todo tipo de haverá que a gente praticou. Eu já falei sobre os 4 tipos de pecados, né? Já falei. O Het, Avon, o Het, Avon, meu pai do céu, qual é o próximo? São 4 tipos. Eu sei que o último é o Yoush. Esse aqui, né? Provavelmente cai no 7º andar do inferno, não levanta mais de lá. Então a gente tem que entender que a gente não está brincando aqui. Aqui nós estamos mexendo com a verdade. A mentira ficou para trás, né? Aquilo que nos ensinaram de mentira ficou para trás. Agora a gente está vendo a verdade, a realidade. Vamos acordar nesses últimos 40 dias que nós temos deste ano para fazermos techuvá. Começa a se desligar dessas redes sociais. Para que isso? Mas eu trabalho. Tudo bem, então trabalhe e não passe seu tempo perdendo o seu único tempo precioso que você tem para fazer o serviço divino, que é o que você realmente tem que fazer. Não perca esse tempo.
com bobagem, com ilusões, e muito menos com pornografias para acontecer uma devassidão dessa. A mulher sendo usada como objeto de pornografia para que o homem venha soltar a semente. Entenda, minha irmã, se você provocou que um homem solte a semente, aquele filho que ele gerou é seu e dele. E quando você fechar o seu olho aqui nesse mundo, que você abrir, você vai ver seu filho. Seus filhos vão estar lá te esperando. Você não consegue ver eles com esse olho de carne, mas eles estão aí. Eles estão do seu lado, provavelmente fazendo várias coisas ruins para você, acontecer várias coisas ruins. E eles vão estar lá para te ajudar nas torturas quando terminar essa vida. Não tem vantagem nenhuma de cair na lábia do desviador. Se aquele príncipe deitasse com a prostituta, ele ia perder o trono. Assim somos nós. Se nós nos deitarmos com a prostituta, com Satã, nós vamos perder o trono, vamos perder. E Yeshua fala que aquele que vencer, eu vou fazer sentar no trono. E o Eterno falou, eu vou fazer sentar no meu trono. O Eterno fala através da revelação que Yeshua deu. A mesma coisa. Então, quem vencer será rei sacerdote. Mas quem não venceu o Satã, não, quem não venceu essa guerra, que quis lutar, ninguém aqui é vítima, todo mundo aqui quis lutar essa guerra. Quem perder essa guerra, né, que quis lutar, não vamos falar sobre a punição hoje, mas vamos falar da importância de percebermos o Satã externo. Ele existe, ele trabalha dia e noite para comer. É o que ele quer se alimentar. Ele existe por um propósito de que você tenha livre-arbítrio. Ele existe para que você venha fazer o serviço divino. Porque ele precisa existir para que você tenha resistência. E assim você tenha mérito de receber a luz infinita que o Eterno tem para você. Amém? Então, veja esse vídeo também algumas vezes, para que você consiga colocar dentro do seu coração, da sua mente, esse ensino do Satã externo. Nunca pense que ele luta contra o Eterno. Jamais. Ele luta contra a gente, contra as almas dos homens, porque ele foi feito para isso. Né? E o Eterno, ele sabe de tudo e fez tudo com justiça, porque foi tudo um acordo. Ninguém aqui é vítima, ninguém aqui é coitadinho, coitadinho. Todos nós sabíamos do que iríamos enfrentar quando decidimos enfrentar, mas a grande, grande, grande recompensa, quando terminar tudo isso e nós vencermos o Satã, tanto o externo quanto o interno. Que o Eterno nos abençoe. Shabbat Shalom, Lehitraot.